2015, 5 anos depois de entrar pro UFC, Charles de Oliveira viu seu sonho de se tornar campeão quase ser destruído depois de se lesionar numa luta. Eu só lembro de ter ficado deitado ali e as pessoas perguntando o que era, e eu chorando e gritando de dor, muita dor. Mano, eu perdi o movimento do lado esquerdo inteiro do corpo. Eu só lembro que dentro da ambulância o cara tava furando meu braço e o macaco falou assim, você não tá sentindo? E ele não conseguia achar minha veia. E eu falei, eu não tô sentindo. Como eu tava preso, eu não conseguia ver. Quando chegou aqui mais ou menos perto da minha barriga assim, eu olhei pro macaco e falei, você não tá mexendo dos dois lados? Ele... Até aquele dia, Charles vinha numa sequência de derrotas. Sua capacidade estava sendo questionada até mesmo por outros lutadores. He is a player. He doesn't want to be there when it gets nasty. Oliveira's not Khabib. Charles' time gonna come too. You know, someone gonna beat him. When a fight gets tough and there's a way out, he has found that way out before. Na minha cabeça eu pensava que eu nunca mais ia andar. Eu falei, mano, já era, eu não ando mais, eu fico paraplégico e tal. Eu voltei pro Brasil já sabendo que, tipo, eu falei, eu não volto a lutar mais. Mas Charles não lutava só para ser campeão, ele também lutava para tirar sua família da pobreza, dar uma casa para sua mãe e também mostrar para o mundo que um favelado pode sim vencer. A vida para Charles Oliveira nunca foi fácil. A luta para ele começou quando ele tinha 7 anos e foi diagnosticado com febre reumática e sopro no coração. O médico falou que ele nunca poderia praticar esportes e poderia ficar confinado em uma cadeira de rodas pro resto da sua vida. A febre reumática fazia Charles sentir muita dor, principalmente nas épocas de frio. Por isso ele passava longos períodos internados no hospital e tomava bezetacil todo mês. Mas por volta de 12 anos, Charles se cansou daquilo. Ele disse para seus pais que preferia morrer do que continuar vivendo aquele tipo de vida. Ele queria muito ser um garoto normal. Nessa época, as suas paixões eram jogar futebol e soltar pipa com seu irmão 4 anos mais novo, o Hermisson, que também é lutador de MMA. Charles veio da pobreza e essa família de 6 pessoas dividiam 2 quartinhos no fundo do quintal da casa da avó dele. Pessoal, vem conhecer um pouquinho da minha casa aqui. Hoje de manhã lá tem um sítio do meu tio lá e tem um mangue lá nos fundos. A gente foi pegar um caranguejo lá, eu fui hoje lá e peguei um pouquinho aí. Aí a mãe, que minha mãe gosta bastante, ela pode comer, às vezes a gente vai lá e pega pra ela lá. Aqui, onde que minha mãe prepara a comida da gente, cozinha, junto com o banheiro é um pouquinho pequenininho, mas dá pra gente. Agora aqui, o meu quarto, tipo assim, a maioria das coisas que tem aqui, eu consegui comprar com dinheiro das minhas lutas que eu ganhei. Meu pai e minha mãe ajudando. Eles viviam a poucas ruas de uma favela no distrito de Vicente de Carvalho, que ficava na cidade de Guarujá, São Paulo. Os pais de Charles, Osana e Antônio, não sabiam ler e escrever. Por isso eles trabalhavam em empregos que não davam tanto dinheiro assim. Osana era faxineira e para complementar a renda também vendia lanches à noite na rua. Antônio trabalhava na feira e no açougue. A luta apareceu na vida de Charles por volta de 12 anos, depois que um vizinho chamado Paulo lhe apresentou o jiu-jitsu. Foi paixão à primeira vista. Só que o problema é que seus pais não tinham condições de pagar as aulas. Nessa época, a renda da sua família era de apenas R$500 por mês. Ainda assim, Osana decidiu tentar. Ela foi até a escola e perguntou se o professor podia dar a bolsa para pelo menos um de seus filhos. Comovido, o professor deu para os 2. Quando Charles tinha 14 anos, a família Oliveira teve uma grande perda. O Paulo, o vizinho que apresentou o futuro campeão do UFC ao jiu-jitsu, morreu baleado. Charles e a sua família ficaram extremamente abalados, mas decidiram continuar apostando no esporte. Nessa época, com apenas 2 meses de treino, ele se tornou campeão do estado de São Paulo. E esse seu futuro promissor dava tranquilidade para os pais, que sempre tiveram medo de seus filhos se envolverem no mundo do crime, que estava ali logo na esquina. Mas depois que eles conheceram o jiu-jitsu, eles pararam de ficar nas ruas. Charles conquistou diversos campeonatos no jiu-jitsu. Seus pais chegaram até a catar latinhas e papelão para pagar as mensalidades e as viagens que ele fazia para disputar. Nessa época, surgiu o apelido do Bronx,
que segundo Charles representava favela, fazendo alusão ao bairro Bronx de Nova York, o gueto que foi o berço do hip hop nos anos 70. Com o tempo, Charles percebeu que se quisesse dar um futuro para sua família através da luta, ele precisava ganhar mais dinheiro. E na época, com a ascensão do UFC, era o MMA que pagava os maiores prêmios. E foi para lá que Charles direcionou essa carreira. No seu primeiro campeonato de MMA, Charles foi despreparado. Ele contava só com suas habilidades de jiu-jitsu, mas mesmo assim, ele conseguiu derrotar 3 caras na mesma noite. Então ele levou R$3.000 em prêmio para casa. Na época ele tinha só 19 anos e essa possibilidade de ganhar dinheiro real com a luta fez ele mergulhar de cabeça nos treinos. Eu falei, mano, eu tô rico, foi isso. E aí quando eu cheguei em casa, eu queria ajudar e minha mãe, não quero, é seu dinheiro, não sei o que, tal. Aí eu lembro até hoje, eu falei pro meu pai, eu posso comprar meu primeiro videogame então? Aí meu pai falou, lógico, o dinheiro é seu. Cara, eu saí correndo pra comprar o meu primeiro Nintendo. Nunca vou esquecer disso. Comprei o primeiro Nintendo, voltei felizaço com o Nintendo na caixinha, passei no mercado e comprei tudo aquilo que eu podia comprar de comida. Foi isso que eu comprei. E aí eu comecei a ver que o MMA era aquilo que ia fazer a gente ter algo melhor, sabe? Poder comer melhor, poder se vestir melhor. Pô, mas eu tinha roupa porque as pessoas davam. Eu passava ano novo de chinelo, não era porque eu queria, era porque eu era o que eu tinha. Entendeu? Então tipo... falei, pô, é aqui que eu vou me encontrar. Depois de uma temporada obtendo vitórias e títulos no Brasil, Charles chamou a atenção do Rings of Combat, que era uma organização americana que estava crescendo muito na época. E eles convidaram Charles, agora com 20 anos, para participar de uma disputa de cinturão com um adversário 5 anos mais velho que ele. E o pior, eles só podiam oferecer a passagem de ida e nada mais, nenhum dinheiro a mais. Com sangue nos olhos e sede para fazer o seu nome no MMA, Charles então pediu ajuda para sua família. Eles venderam rifas, fizeram bingos, cataram mais papelões e latinhas, tudo para conseguir comprar passagem de volta. Uma parte da comunidade de Vicente de Carvalho também ajudou, e assim, o garoto da favela foi conhecer a América. Charles chegou nos Estados Unidos sem $1 no bolso, e por isso teve que pegar café da manhã escondido para levar para o quarto do hotel para ter o que comer na hora do almoço e do jantar. E graças à sua habilidade no jiu-jitsu, ele conseguiu derrotar aquele adversário que estava invicto até então. E assim se tornou o dono do cinturão do Rings of Combat. E essa ascensão meteórica no MMA acabou chamando a atenção da maior organização do mundo, a UFC. Um dia, quando Charles voltava de ônibus de um campeonato no sul do Brasil, um dos seus maiores sonhos se realizou. Quando ele abriu o e-mail, estava lá um contrato pra ele assinar, pra ele virar lutador do UFC. Chorei pra caramba, né? A família inteira chorou. Eu acho que as pessoas, elas não têm coragem de fazer e elas, não é que, não vai dar certo, você não é capaz. Falava pro meu pai, falava, eu vou ajudar você nessa rifinha aí, mas... Então eu escutei minha vida inteira isso, só que isso era o meu combustível. Eu falava, pô, eu posso, eu sou capaz. Eu vou dar algo melhor pra minha mãe e pro meu pai. A entrada pro UFC foi uma mudança real de vida, mas Charles sabia que não podia deixar aquela conquista subir para a cabeça dele. Se ele queria mesmo mudar a realidade da sua família e levar orgulho para Vicente de Carvalho, então ele precisava continuar treinando com foco e humildade, assim como fazia antes. Então veio a primeira luta. Aquele era o momento de Charles mostrar que o UFC não tomou uma decisão errada de escolher ele. Então ele finalizou Darren Elkins e ganhou o prêmio de finalização da noite. Aquela foi uma estreia em tanto para Charles e ele ficou muito feliz. Depois, ele ganhou mais uma luta por finalização e ele ganhou o apelido de Menino Finalizador. Charles se tornou a promessa de se tornar o maior finalizador da história do UFC. Só que a vida tem formas de mostrar que nem tudo sai como a gente quer. E na terceira luta, Charles perdeu. Na quarta, ele acabou dando uma joelhada ilegal e foi punido. E na quinta, ele foi duramente nocauteado pelo Cowboy Cerrone.
A partir daí, ele veio numa sequência de 6 vitórias e 2 derrotas entre os anos de 2012 e 2015, até ter aquela lesão na luta contra Max Holloway. Nessa época as coisas pareceram desandar um pouco, então Charles teve mais 2 derrotas seguidas até o ano de 2017. Então, tipo, chega um momento que você fala, pô, será que é isso, cara? Será que eu vou conseguir de verdade ter? E aí é a hora que eu te falo da família. Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe sempre acreditaram no seu sonho? Sempre. Meu pai e minha mãe sempre Mesmo acreditou. diante de toda a situação terrível, eles falaram assim, tá, você acha que esse é o seu futuro? Então vai, garoto. Ó, meu pai e minha mãe tinha receio. Isso é raro, hein, irmão? Meu pai e minha mãe sempre acreditaram. Só que minha mãe, ela tinha um pouco de receio. E meu pai era o cara que falava assim, não, vai morrer, mas nós vai continuar fazendo. É sério? Eu vou morrer, mas nós faz. É mesmo? Meu pai sempre falou, meu pai falou, você vai ser campeão. Vai acontecer. Meu pai sempre falou. Já com 28 anos, ele se sentia ansioso para ganhar o cinturão. E para aumentar ainda mais a pressão, sua filha nasceu nessa época. Ele sabia que mais do que nunca, agora ele precisava dedicar para proporcionar uma vida tranquila para ela e para o resto da sua família. E ele também não queria terminar sua carreira no UFC como um lutador irrelevante. Alguém que chegou e saiu sem deixar nenhuma marca, sem deixar seu nome na história. Charles queria mais, ele também queria dar o exemplo para os garotos de Vicente de Carvalho. E ele queria calar a boca daqueles que disseram que ele não ia dar em nada. Então, decidiu aumentar o seu nível de disciplina e dedicação. De 3 anos pra cá, eu tipo, sabe, girou aquela chavinha. Eu mudei como pessoa, como ser humano, sabe? A minha mente, ela mudou, o meu espírito mudou, sabe? A minha fé aumentou. Tudo pro lado bom, sabe? Eu me centrei mais, eu acreditei mais. A gente tava vindo conversando no carro relacionado a sonhos, né? Quando você tem sonhos, às vezes você, tipo, mas eu não consigo, você nunca vai realizar o sonho. Você fala, não, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, eu vou fazer acontecer. Quando você coloca isso na sua cabeça, tudo vem. Tudo na vida vem. Se você acredita verdadeiramente, isso aqui vai acontecer. O ano de 2018 veio para indicar a Charles que os ventos tinham mudado. Ele teve uma sequência de 6 vitórias até o fim de 2019. Mesmo assim, Charles se sentia frustrado por não ser cotado para lutar com aqueles jogadores que estavam lá em cima, a chamada elite, os que estavam no topo do ranking. Ele já estava com 31 anos, lutava pelo UFC há 10 e tinha pressa. Nessa época ele estava na 13ª posição do ranking. Então, se ele quisesse ter alguma chance de lutar pelo cinturão algum dia, ele precisaria derrotar mais adversários. E a sua próxima luta estava marcada para o mês de março de 2020 contra o experiente Kevin Lee. Era a sua última luta em contrato, mas ele estava confiante que se ele conseguisse derrotar esse adversário, o UFC ia renovar o contrato dele. Mas aí veio a pandemia e colocou o mundo de cabeça para baixo. Todos os eventos pararam e ninguém sabia ao certo quais seriam as consequências do coronavírus. Charles não sabia mais se ia ou se não ia lutar. E para piorar, uma lesão nos ombros estava atrapalhando bastante os seus treinos. Mesmo assim, ele resolveu ouvir a sua fé e controlar sua ansiedade através de treinos exaustivos. Ele manteve seu foco e dentro de algumas semanas, o UFC declarou que a luta ainda estava de pé. Ia ser a primeira luta de portas fechadas da história do UFC e ela aconteceria aqui no Brasil, na cidade de Brasília. E Charles saiu de lá com mais uma vitória e um prêmio de performance da noite. O seu contrato foi renovado e permitiu que ele continuasse sonhando em arrancar os cinturões à mão de Khabib. Só que a pandemia também provocou uma tragédia inesperada. Abdul Manap, o pai de Khabib, acabou morrendo por conta do coronavírus. Abalado, depois de uma luta, Khabib anunciou a sua aposentadoria mesmo invicto. Todos foram surpreendidos por essa decisão, mas Dana White tinha confiança de conseguir reverter essa situação e convencer Khabib a continuar lutando. Enquanto isso, Charles sabia que se Khabib deixasse o cinturão vago, eram os 2 lutadores de melhor desempenho que vinham abaixo que ia disputar o cinturão. E como tinha outros caras na sua frente, Charles percebeu que se ele quisesse ter alguma chance, então ele precisava derrotar um nome de peso. Com apenas 20 dias de antecedência, em novembro de 2020, Charles agendou uma luta com um dos caras mais temidos da época, o bicho-papão Tony Ferguson, que era o 3º colocado do ranking na época. Até aquele momento, essa seria a luta mais importante da sua carreira, porque ele sabia que ela seria decisiva para ele disputar o cinturão. Se ele perdesse, aquela oportunidade passaria.
mas se ele ganhasse, ele ainda teria alguma chance. E com uma performance incrível, no dia 12 de dezembro de 2020, Charles conseguiu uma vitória muito importante sobre o bicho-papão. E como essa era a 8ª vitória seguida de Charles, ele decolou no ranking e foi pro 3º lugar. Agora, ele só precisava ver se Khabib ia mesmo oficializar a aposentadoria. Mas Khabib demorou tanto que Charles decidiu passar alguns dias no sítio da família para aplacar a sociedade. E nesse sítio não pega o celular. Assim ele ficou desligado do mundo até 20 de março de 2021, um sábado. Nesse dia, por algum milagre, o seu celular pegou um sinal num ponto que não costuma pegar e Charles viu que tinha várias ligações perdidas. Preocupado, ele chamou seu pai e eles pegaram o carro e correram para a cidade mais próxima para ele conseguir retornar essas ligações. No meio do caminho, Charles pegou o celular e logo viu que havia várias mensagens de parabéns. O mundo inteiro tinha ficado sabendo que Khabib tinha mesmo se aposentado e Charles era um dos escolhidos para disputar o cinturão. Ele lutaria contra o americano Michael Chandler. Charles quase podia tocar no seu sonho. Ele já conseguia sentir o cinturão envolvendo essa cintura. O menino da favela finalmente teria sua oportunidade. E qual era a chance? Qual é a chance de você sair da favela e disputar a vaga de campeão na maior organização de luta mundial, enquanto centenas de milhões de pessoas te assistem? Qual é a chance? Independente da vitória, Charles sabia que ele tinha chegado longe. Ele sabia que tinha cumprido exatamente o que ele disse para a família e para os amigos que ia cumprir. E então, ele e sua família choraram juntos. Meus heróis é meu pai e minha mãe. Então, sempre vivi nisso aqui. Então chegou uma época que a gente trabalhava vendendo, você imagina, nós moleque, em Guarujá, você vendendo um queijinho, todo mundo que estudava com você te ver, vendendo sorvete. Quando eu assinei com o UFC, eu lembro até hoje, quando eu assinei com o UFC, assinei na minha casa, meu pai tava sentado, os olhos cheios de lágrimas até hoje, entendeu? É uma emoção. Eu assinei, e aí... Você é louco, velho. Arrepia seu pai, hein, velho. E aí meu pai falou assim... Você tá assinando um contrato do seu maior sonho, né? Do nosso maior sonho. É fácil chegar. Aí eu falei, tô treinando desde os 12 anos de idade. Tinha 20 anos, 21 anos. E eu falei assim, foi fácil chegar? Aí ele falou, o difícil é a gente se manter. E eu tô 11 anos nesse time. A luta aconteceu no dia 15 de maio de 2021. O treinamento dos 2 últimos meses foi conturbado por conta de uma lesão na virilha e uma gripe. Mas ele tinha conversado com Deus, reforçado a sua fé e sentia que seria campeão. No octógono, Charles entra com ar de ansiedade. Ele era o azarão da noite. A maior parte do público apostava que Michael Chandler ia vencer. Até Michael estava confiante disso. E quando Charles foi anunciado, a torcida não fez tanto barulho, mas ele começou derrubando Michael nos primeiros segundos com um chute na panturrilha, e depois os dois se agarraram no chão. Com um gesto explosivo e mostrando um grande vigor físico, Chandler conseguiu se desvencilhar e a partir daí encurralou Charles com socos fortes até o fim do primeiro round. Charles estava claramente em desvantagem até esse momento, mas o segundo round começou e logo nos primeiros segundos ele conseguiu fazer Chandler cair com um soco de mão esquerda. Depois disso, o americano se descontrolou, então ele beijou a lona nos primeiros 17 segundos do round. Charles não conseguiu se conter de alegria. Ele pulou a tela do octógono e correu até a plateia, abraçando e agradecendo cada um daqueles que lhe apoiaram. E como uma idade raramente vista num campeão, ele se ajoelhou nos pés de Chandler e mostrou grande respeito pelo seu derrotado adversário. Há 11 anos eu entrei aqui e eu falei que eu era um menino no meio dos leões. Hoje eu tô te provando e provando pra todo mundo que eu sou um leão no meio dos leões. Olha só, eu sou brasileiro, mas esse cinturão é todos nosso. Eu falei, eu era um menino no meio dos leões, eu sou um favelado que venceu na vida. Obrigado, nunca desista dos seus sonhos. Se você tem fé, vai acontecer. Favela, mais uma vez, já venceu. Pode chorar, mas chora com alegria, porque ele tá com a gente hoje.
De volta ao Brasil, Charles desfilou em carro aberto pelas ruas de Guarujá e seus fãs compareceram para lhe prestar homenagem. Eu imagino que naquele momento deve ter passado um filme na cabeça de Charles. O médico falando que ele nunca ia fazer esportes, seus pais catando papelões e latinhas para pagar os campeonatos dele, o vizinho Paulo que representou o jiu-jitsu para ele e todo aquele apoio que ele recebeu dos moradores de Vicente de Carvalho quando ele precisou comprar passagem de volta dos Estados Unidos. Charles precisou lutar 28 vezes durante 10 anos para trazer o cinturão para o Brasil. Então ele não pretendia ficar sem ele tão cedo. E na sua casa, no fundo da piscina, ele escreveu uma mensagem que representa bem a sua história. A favela venceu. Charles encheu de orgulho toda a sua comunidade e a família Oliveira. Mas as palavras de seu pai continuaram ecoando na sua mente. Chegar é fácil, o difícil é se manter. Quando o Denard colocou o cinturão na minha cintura, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu pai. É fácil chegar, o difícil é se manter. E quando eu cheguei no Brasil, foi a primeira coisa que ele falou pra mim. É fácil chegar, o difícil é se manter. Por isso que é isso, mano. Meu Deus do céu. O tempo inteiro nesse time. Recentemente, Charles não se manteve. Ele perdeu o cinturão de campeão com a polêmica. Isso aconteceu porque ele não bateu o peso da sua categoria, ficando 200 gramas acima do limite. Pela primeira vez na história do UFC, um campeão perdeu um cinturão porque não bateu o peso. E a polêmica aconteceu porque Charles tinha pesado na noite anterior no hotel, numa balança concedida pelo UFC. E nessa balança ele bateu o peso. Então ele foi pro quarto, foi dormir, não comeu mais nada, não bebeu mais nada. E no dia seguinte ele acordou e na outra balança, na balança oficial, ele bateu um peso maior do que ele tinha batido na noite anterior. Justin Gaethje, o cara que queria tomar o cinturão dele, quis lutar mesmo assim. E Charles pela segunda vez defendeu seu cinturão, derrotando Gaethje com mata-leão. Só que as perguntas que eu deixo aqui são as seguintes. Como alguém engorda quase meio quilo depois de uma noite de sono sem comer e beber nada? Quando os organizadores do UFC foram questionados, eles justificaram dizendo que alguns atletas descalibraram a balança do hotel que Charles estava, mudando libras por quilos. Mas se isso for verdade, como que o UFC permitiu que o campeão mundial fosse induzido ao erro de tal forma? Tudo indica que Charles incomoda como detentor do cinturão, como campeão mundial. Talvez seja porque ele fala pouco e luta muito. E no mundo da luta, quem arrecada milhões em pay-per-view e bilheteria são os faladores como Conor McGregor. E por falar em Conor, como Charles derrotou Gaethje, ele vai ter direito a lutar pelo cinturão na próxima vez. E um dos adversários mais cotados é o Conor McGregor. E como você acha que vai ser o desfecho dessa história? Quem vai ser o adversário de Charles nessa briga pelo cinturão? Responde aí nos comentários aqui embaixo. E se você quer assistir mais um vídeo motivacional com Charles, se inscreve como membro do canal no botão aqui embaixo que o vídeo já foi postado lá. Para ser membro, você vai pagar só R$ 7,99 por mês e vai receber um vídeo todo domingo sobre disciplina e motivação. E hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por chegar até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. O foco é tudo, mestre. Se você tem um foco, você vai embora. Antes de eu entrar no UFC, eu falava, porque eu assistia, tinha um lugar lá chamado Açaí Bar, que não existe mais hoje, eu acho, que tipo, a galera ia assistir o UFC, eu ia com uns amigos meus lá que tinham, pô, me levava, sabe, tipo, pô, tinha uma concessionária, me levava, assistia, e eu falava, onde eu vou estar aqui, todo mundo vai estar me assistindo, os caras, dava risada. Eu sempre acreditei, nas derrotas, eu voltava pra casa e me dedicava. Eu vou ser campeão, eu vou acreditar, eu falava pra todo mundo, eu falava, eu vou ser campeão, não sei quando, eu vou ser campeão. Eu sempre acreditei que um dia ia ser campeão. Sabe, que eu ia ser conhecido, que as pessoas na rua iam querer tirar foto comigo, sabe, que eu ia parar os lugares, sabe. Mas uma das coisas que eu mais pedi pra Deus, pra mim sempre saber da onde que eu saí, aonde que eu estou e aonde eu quero chegar e manter meu pé no chão.